Olá, muito boa noite para você que acompanha a programação da ITV pelo canal 24 da NET. Esta é a primeira de uma série de entrevistas com os candidatos eleitos das 8 cidades que fazem parte da nossa área de cobertura. E neste programa você vai conhecer um pouco mais do candidato eleito ou reeleito em sua cidade. Planos de governo, soluções de problemas e assuntos de interesse popular. E o mais importante, com a interação com você, público. Para isto, basta participar das nossas redes sociais e fazer a sua pergunta na publicação correspondente. Neste primeiro programa, nosso convidado é Guilherme Gazzola, eleito por Itu com 22.582 votos, o que equivale a 28% dos votos válidos. O Guilherme, ele é dentista há 26 anos, casado e pai de 3 filhos. Foi vereador oposicionista por 2 mandatos. Muito boa noite, Guilherme. Boa noite a vocês, à disposição de todos para fazer esse exercício democrático que é prestar contas à sociedade. É isso aí, olha só, já posso te chamar de prefeito, já conversou com o Twizy, já sabe se vai haver aí um governo de transição, aliás? Logo na segunda-feira eu fiz questão de ligar o prefeito Twizy, que me atendeu muito respeitosamente, pedindo a ele que abrisse de imediato o processo de transição, porque é fundamental. Sabemos que a cidade de Itu enfrenta uma série de problemas ainda um pouco nebulosos e nós gostaríamos de conhecer mais, inclusive o organograma da cidade, a forma de funcionamento da prefeitura. Mesmo assim, para não ter dúvidas, nós protocolamos um ofício. E aconteceu uma coisa que um pouco chata, que eles postergaram esse processo de transição só para novembro. Eu acho que a cidade perde com isso. Eu logo recebi essa resposta, retornei o telefone a ele, pedi a ele que desse mais urgência a esse processo e estou aguardando a resposta. Acho muito tardio iniciar o processo de transição a partir de novembro e eu espero que o prefeito Twizy, com a sua sensibilidade de governante, reveja essa data. Entendi. E desde que saiu aí essa resposta, já buscou alguma coisa, solução? Já está conversando com o pessoal na rua? Claro, nós não paramos um segundo, né? Começamos a trabalhar, na verdade, na segunda-feira pela manhã. A visão que eu tenho é muito clara, a partir do momento que ganha a eleição, vira-se aquela página, a sociedade faz a sua escolha, você deixa efetivamente de depender ou dever satisfação aos seus eleitores e passa a pensar numa cidade como um todo, 100%. Então, trabalhando, tentando começar a estruturar o organograma da prefeitura, a implementação de projetos compromissados na nossa campanha, extremamente ativo. Não paramos nem um segundo. Certo. Agora sim, nós temos nas nossas redes sociais muita interação com o nosso público, né? E tem uma pergunta para você. A pergunta é do Paulo Silva. Ele quer saber como que você vai encarar as dívidas da prefeitura e se no seu primeiro ano de mandato já vai conseguir fazer alguma coisa benéfica para o povo. Será um ano difícil, mas um ano que eu não terei medo de enfrentar uma situação econômica muito complicada. Provavelmente a prefeitura termine com um déficit de 25 milhões não executados no orçamento, o que é muito alto, mas já posso garantir à sociedade ituana que não haverá aumento de tributo. O que haverá, sim, são cortes de despesas, revisão de contratos, auditorias muito austeras em determinadas secretarias e principalmente a diminuição da politização dos cargos de confiança ali ocupados. Uma redução drástica nisso e os que entrarem com competência e objetividade técnica. Entendi. E a nossa próxima pergunta, também feita pelas redes sociais, é do Ariovaldo Alves. Ele quer saber se você tem algum plano para concentrar as empresas na cidade, já para que os ituanos possam trabalhar aqui mesmo, né? Não precisem fugir para as cidades da região. Itu tem já um parque industrial que teve uma boa intenção inicial, mas uma empresa particular assumiu aquilo. Nós vamos rever essa situação, porque não deu resultado. Então, nós vamos tomar pé da situação jurídica para saber o que aconteceu para ter parado isso tudo. De qualquer maneira, Itu tem outras regiões que podem ser aproveitadas como tal. Então, se colocar algumas dificuldades naquela região, vamos atrás de outras. Mas trazer empresa é fundamental. E para trazer empresa é preciso recuperar credibilidade. E a credibilidade se reestabelece quando você mostra boas intenções àqueles que têm interesse em investir na cidade. Então, uma cidade privilegiada, cercada por rodovias, cidades de extrema importância, uma logística fantástica, não tem por que não evoluir. O que nós vamos fazer enquanto prefeito, enquanto prefeitura, é dizer a esse empresário que a partir de hoje, a partir de segunda-feira,
a partir da posse, na verdade. Itu é uma cidade que pode se investir com tranquilidade. Infelizmente, o nível de corrupção na prefeitura, na sociedade ituana, afastou os bons investidores. Não só a questão administrativa, mas também questões como água, falta de qualificação de mão de obra. Vamos enfrentar isso de forma sem receios, frontal. Entendi. Essas duas perguntas foram enviadas pelo público através do nosso Facebook, e você que está nos assistindo também pode fazer parte dessa rede, interagir com os próximos prefeitos, os próximos candidatos e até mesmo com todos os programas da casa. Então curta, compartilha e faça parte desses nossos 70 mil seguidores. Agora, Guilherme, como muito foi dito durante sua campanha, que você iria recuperar o SAI, que é o Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Então explica pra gente o que houve para estar do jeito que está hoje e o que você vai fazer para melhorar. Bom, houve um erro muito grande, na verdade, que trouxe um enorme prejuízo para a cidade de Itu, que foi a concessão feita à Águas de Itu. Águas de Itu não correspondeu, Águas de Itu não fez os investimentos devidos, Águas de Itu foi uma das responsáveis pela maior crise hídrica da nossa história, em 2014. E o próprio Poder Judiciário já reconheceu a incompetência e a incapacidade dessa empresa de tocar esse serviço, o que é uma facilidade que nos permite atuar com mais ostensividade. Só que aí não bastasse esse erro, a Prefeitura comete logo em seguida um outro e oferece, através do decreto, que é totalmente ilegal, para não dizer imoral, a uma empresa que sem nenhum know-how na área, que é a empresa Époco, para tocar o serviço de águas. Então, esse decreto vai ser anulado, isso é um compromisso, e nós vamos resgatar o SAI em modelos um pouco diferentes do antigo. Nós estamos indo para a Sabesp semana que vem, existe um modelo Sabesp muito interessante, que é um modelo de economia de capital misto. Você tem o controle administrativo sobre o SAI, mas pode buscar investimentos através dessa abertura de capital que se faz na empresa, no caso, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Entendi. E quanto ao Mombaça, o que você acha sobre isso? Mombaça é um projeto mal feito, mal estruturado, feito às pressas, com finalidade eleitoreira. Como tudo que é feito assim, tem defeitos, alguns solucionáveis, outros não. Mombaça não funciona, não existe a captação no Mombaça, porque existe uma bomba de recalque no Pau d'Alho, no quilômetro 11, onde foi feito a casa de máquinas de captação, está abandonado, tem uma máquina enterrada lá dentro, ela tem curva de nível errada, nós vamos fazer uma revisão no projeto. Não dá para jogar fora tudo isso que foi feito. Tem que ser aproveitado, né? Tem que ser aproveitado, eu acho que esse é um objetivo nosso, é aproveitar, você não pode descartar as coisas só porque foi outro que fez. Mal feito sem conhecimento de engenharia, sem conhecimento técnico e com um custo astronômico. E será que isso a gente consegue ter logo no primeiro ano, no segundo? Vamos trabalhar a partir do primeiro dia. A grande dificuldade que se tem na questão da água especificamente são as licenças ambientais. Tudo que você mexe com água, você mexe com todo o seu entorno, mananciais, então isso são processos um pouco lentos. Nós vamos tentar trabalhar de forma mais urgente nas represas já existentes, com seu desassoreamento, aprofundamento de umas, aumento da altura com a capacidade de reservar dela maior e atitudes emergenciais, diminuição de perdas, nós temos quase 40% de perda da água tratada em Itu, vamos ter que atuar de forma emergencial e pensar a médio e longo prazo também, que é a construção de novas represas. Entendi. Nós vamos a um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais perguntas. Voltamos com o especial dos prefeitos eleitos em nossa região e vamos continuando nossa conversa com Guilherme Gazzola, eleito por Itu. E lembrando que se você chegou agora, ainda pode assistir este programa na íntegra em nossas redes sociais. Guilherme, a gente escuta muito dos funcionários da prefeitura sobre o baixo salário, né, que são pouco valorizados
na prefeitura aqui de Itu, onde muitas vezes é mais fácil ir procurar e prestar concurso nas prefeituras de Salto, nas prefeituras da região, do que prestar aqui em Itu propriamente dito. Já tem alguma coisa, já foi pensado alguma coisa em relação a isso? A questão salarial precisa avaliar a dotação orçamentária. O que nós temos de compromisso objetivo é fazer a qualificação do próprio funcionário público. Os funcionários públicos foram meio que abandonados nesse período todo, em troca, em detrimento de uma política de compadrio, né? Indicações políticas, sem qualificação técnica, e isso trouxe um prejuízo enorme para a sociedade, uma desvalorização, uma perda de autoestima do funcionário público. Então, nós temos o compromisso de resgatar isso tudo, eliminando exatamente esse excesso de indicações políticas. Isso é um processo que vai ser dolorido, mas vai ser feito, e dessa maneira você criar um sistema de mérito, né? Porque muitas vezes um salário é alto para um funcionário e baixo para outro, dependendo da competência que ele tem. Então, nós não pensamos em salário de forma linear, não. Nós pensamos em meritocracia. Funcionários que trabalharão bem serão melhores remunerados, terão um plano de cargos que permitirá a ascensão deles, e funcionários com desempenho deficiente não terão esse mesmo privilégio, né? Entendi. E olha só, nós perdemos, a prefeitura, aliás, perdeu, nós, né? Nós como povo perdemos no ano passado, aliás, este ano, o pronto atendimento do Hospital São Camilo pela falta do repasse anual da administração. Perfeito. Na sua gestão, você acha importante a reabertura do pronto atendimento, né? Tendo em vista que o tempo de transferência de uma emergência para o hospital pode ser fatal, né? E um pronto atendimento dentro do hospital reduz esse tempo quase que 100%. Com certeza. Você tem também na sua família uma pessoa que sempre trabalhou no hospital. Eu tenho 12 anos também na antiga Santa Casa, passando por Sanatório de São Camilo. O que fizeram foi uma atitude absolutamente, absurdamente irresponsável ao permitir, ao não fazer o pagamento ao Hospital São Camilo, que ele fosse fechado. Terça-feira nós estamos fazendo uma reunião tripartite entre a Irmandade, que é dona do prédio, os camilianos, representados pelo seu prior, e nós, representando a prefeitura. Nós vamos até eles, a São Paulo, para tentar arrumar soluções para que o pronto-socorro seja aberto. Eu vejo da Irmandade uma excelente boa vontade, e eu espero encontrar também nos camilianos esse mesmo sentimento, para que a gente possa estabelecer uma relação não mais conflituosa, como foi feito erroneamente pela Secretaria Antiga, mas uma relação de composição, né? Eu não consigo imaginar um pronto-socorro distante de um hospital que dá sustentação e base. Muito distante ainda, né? Muito distante, mas quando você fecha o pronto-socorro, você fecha uma coisa importante chamada porta de entrada. O hospital não é obrigado a receber um paciente que vem no pronto atendimento. Ele pode alegar que ele não tem leito e ele está coberto pela questão legal. Quando você tem o pronto-socorro, isso fica muito mais difícil de ser feito. É mais fácil o trânsito desse paciente com um melhor atendimento. Você pega um politrauma, eu trabalhei ali na área de traumatologia facial. Você tem um politrauma, você tem uma necessidade urgente, você já liga para um centro cirúrgico, já sobe com aquele paciente, anestesista de plantão, cirurgia feita, diminuição de sequela, vidas salvas. Então, esse ponto é fundamental. O que fizeram na cidade de Itu foram ceifar vidas, brincar com o ser humano. E o resultado da eleição, acho que foi um dos baluartes disso tudo. Tiveram nesse processo uma infelicidade imensa de querer fazer uma intervenção no São Camilo. Aquilo foi uma tragédia, falta de conhecimento, falta de competência, mas que tumultuou mais o processo ainda. Então nós estamos indo terça-feira para readequar dizer que esse não é o nosso pensamento. Nosso pensamento é um pensamento conciliatório e não conflitivo. Entendi, mas o atual PAN também deve ser aproveitado para casos menos urgentes, né? Com certeza, os pronto-atendimentos são fundamentais. Eu não pretendo governar fechando nada, pretendo governar melhorando e direcionando melhor as atitudes. Só que o pronto-atendimento ele não tem o estofo, a qualidade técnica suficiente para dar o atendimento de forma integral. Ter um hospital de base é fundamental para a resolutividade de serviço de emergência. Ter um cateterismo, ter uma tomografia à disposição, um laboratório 24 horas, uma equipe de suporte. Quando trabalhávamos na Santa Casa, nós tínhamos uma equipe de plantonistas à distância. Sou da época do famoso BIP, que tocava, você ligava para o hospital, quer dizer, chama neuro, chama oftalmo, e lá íamos nós. É assim que se faz saúde com emergência, esse é o ponto principal. E quem fez isso também não entendia nada de saúde, né?
Entendi. Hoje em dia é meio complicado porque para você transferir do PAN precisa de um guia de internação, aí tem que ver se tem ambulância disponível. Exato. E assim, 5 minutos, ainda mais eu que já fiz muita emergência em rua, 1 minuto é a diferença da vida e da morte. Entre a vida e a morte, não só entre a vida e a morte, como entre uma sequela ou não. É gritante. Eu não gosto de falar muito sobre isso porque ele chega a causar indignação o que fizeram com a cidade de Itu. A questão da saúde de Itu é uma questão que me deixa muito preocupado, porque foi feito um esfacelamento de toda a área pública, inclusive as unidades básicas. Existe muita coisa errada ali que nós vamos resolver, muitas terceirizações extremamente suspeitas que serão levantadas. Eu tenho um compromisso, e isso foi o motivo da nossa eleição, eu tenho um compromisso da cidade de fazer uma limpeza ética dentro dela. O Brasil pede isso, a sociedade pede isso. Nós pretendemos sim uma relação republicana com os vereadores, mas já deixei muito claro a eles que não será feito nenhum tipo de barganha. Entendi. O senhor falou das terceirizações, né? Tem algum tipo de contrato que está em vigência hoje, que pensa em cancelar ou rever pelo menos? Eu não tenho acesso direto a eles, mas até porque a transição não foi aberta e eles estão ainda sob 7 chaves e dentro de uma mala preta. Mas nós temos conhecimento por fora, pessoas também que já estão colaborando com o nosso processo de sucessão dentro da prefeitura. Tem muitos processos ali de concessões e terceirizações de serviços que serão revistos antes de começar a governar, uma auditoria em todos os contratos que estiverem fora do padrão. Nós vamos criar, nós já temos até a construção de um diretor-geral de fiscalização que vai ser responsável pela auditoria de todos esses contratos, o estabelecimento de uma ouvidoria. A ouvidoria, ela faz a mediação entre o valor mais baixo e o valor mais alto. O que sair disso será auditado. Então, é um processo que já tem no governo do estado, muito bom, por sinal, que nós vamos trazer para Itu. Auditar contratos não vai ser uma coisa primária, vai ser uma coisa eletrônica. Aquele contrato entrou, se ele sai fora dos padrões gerais, o Estado de São Paulo tem uma tabela de preço para isso, ele naturalmente acende uma luz amarela e já derivamos para uma auditoria maior nisso. E vamos rever os anteriores, claro. Existe muita coisa errada. Está aí os escândalos da Home Care, está aí a terceirização desse pronto-socorro, que é extremamente suspeita. Outro dia fui visitar uma unidade, tem um laboratório que ninguém conhece, que tem que ir para Sorocaba, tem que voltar. Vamos ver tudo isso. Vamos trabalhar com seriedade. E mais do que isso, ter a parceria, conversar diretamente com o Ministério Público, levar essas pessoas às barras da lei, porque a sociedade também não pode só corrigir contratos. Então, todas essas pessoas que fizeram mal feito para a cidade de Itu nesses 12 anos catastróficos de governo, serão notificadas e levados isso diretamente ao Poder Judiciário. Perfeito. Vamos a mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o Guilherme Gazzola aqui na ITV. E vamos voltando com o programa especial dos prefeitos eleitos aqui em nossa região. E nós continuamos com a nossa conversa com o Guilherme Gazzola, eleito aqui por Itu. E se você chegou agora, também pode assistir esse programa na íntegra em nossas redes sociais, Facebook e YouTube. Guilherme, como você pretende governar com uma Câmara de oposição, visto que 3 vereadores foram eleitos e um do grupo já declarou que é oposição? Olha, na verdade, o que nós pretendemos é ter uma relação republicana com todos eles. Eu não acredito que a gente vai ter uma Câmara oposicionista. É lógico, cada um dentro da sua ideologia, dentro da sua postura independente, mas é para o bem de tu. Ninguém vai fazer oposição, não é o prefeito. Quem fizer oposição vai estar fazendo oposição à cidade. Quem fizer oposição vai estar fazendo oposição a um projeto que a cidade pede. Então, eu não acredito. Tem vereadores de experiência, tem vereadores de primeiro mandato mais competentes como tal. Vai ser simples, né? Nós vamos fazer as relações dentro dos limites. Conheço bem a Câmara, fiquei 8 anos ali dentro. Os projetos vão ser apresentados e colocados de frente à sociedade. Está aqui, nós precisamos disso.
aprovem se acharem conveniente, se não, prestem contas à sociedade, sem conflitos. Mas eu não acredito que nós vamos chegar nisso, não. Dá para conversar com todos eles, eu já abri canais de negociação com praticamente todos, foi muito receptivo. É que a Câmara tem sempre esse jogo de poder. É muito difícil as pessoas que saem derrotadas do processo assimilarem isso num primeiro momento, é preciso um pouco de respeito, existem pressões para que se faça oposição, mas eu não tenho preocupação nesse sentido. Eu acho que nós vamos ter uma boa relação com a Câmara, uma relação inclusive de maioria. Eu tenho confiança nisso. O interessante, porque quem ganha é o povo, né? Eu acho que independente da posição política, Claro, da legenda, claro. Isso tem que ser, o trabalho tem que ser conjunto. Claro, a oposição não vai ser feita a mim, se fizer oposição vai ser feita à cidade. E aí eles respondem à cidade. Está aí o exemplo típico da renovação da Câmara. Esse erro cometido fez que a Câmara renovasse praticamente a sua totalidade. Voltaram só 2 vereadores, ainda mais com uma votação muito abaixo do esperado por eles mesmos. Então, quer dizer, ficou uma lição social de que o conflito pelo conflito dentro do Poder Legislativo não leva a nada, inclusive leva a derrota quando eles vão buscar a reeleição. E eles sabem disso e não vejo por que ter um processo de ostensividade em relação ao nosso governo. Não vejo isso. Quem perde com isso, se houver, A cidade. com certeza é a população. Guilherme, nós temos uma pergunta de um telespectador, nós fomos às ruas aí para ouvir a população. Vamos assistir o VT. Perguntaria para ele se ele tem alguma ideia para fazer em relação aos moradores de rua e que tu tem muito. Eu não sei, tem vindo mais, não sei de onde vem, tem bastante. Até um problema social e a gente que trabalha no comércio e às vezes até atrapalha a gente no comércio. Olha, o morador de rua ele tem várias características. Em Itu não existe um morador de rua por questões sociais. Nós temos alguns levantamentos nesse sentido. O morador de rua, normalmente, ele é associado a algum tipo de problemática. Regra geral, alcoolismo ou vício. Né? Então, não é tanto uma exclusão social que leva os moradores a irem para as ruas na cidade de Itu. E isso tem que ser tratado dessa maneira, ou de forma clínica, né? Você precisa tratar esse dependente se ele existir, e de forma de assistência social. O assistencialismo, puro e simples, não resolve. Não adianta você ir lá dar um cobertor, não que isso não seja importante, mas o que você precisa tratar aquele morador de rua, porque ele não está ali por falta de dinheiro, como existe em outras capitais, como Recife, mesmo São Paulo. Os moradores de rua de Itu têm uma característica diferente, normalmente tem uma ligação forte à dependência química ou etílica, né? Então você precisa tratar esse morador. E também existe muita gente de fora, precisa dar uma cadastrada nisso. Então o enfrentamento é um pouco mais técnico, não tão com uma visão tão piedosa, não que não mereçam o nosso respeito, mas o morador de rua hoje em Itu não é um problema social. É um problema de ordem pessoal que tem que ser tratado individualmente nesses casos. Entendi. Agora, Guilherme, você sempre foi pedra. Qual a expectativa agora de ser vidraça? O aprendimento de ser pedra nos faz estar preparados para ser vidraça, até porque você sabe efetivamente o que precisa ser resolvido. A minha experiência como oposicionista me deu serenidade, me deu maturidade suficiente para poder encarar os problemas de forma austera quando necessário e também de forma contemporizadora quando for o caso. Dou 2 exemplos objetivos. Nós temos uma Secretaria de Saúde que tem que ter uma parte de austeridade na questão de contratos, mas tem que ter uma bela composição para tentar resolver o problema do São Camilo. E outras já deve ser feita uma forma ostensiva, como por exemplo a Secretaria de Obras. Nós temos 2 secretarias muito problemáticas na cidade de Itu, várias existem, mas 2 merecerão uma atenção especial desde o nosso primeiro dia de governo, que é a Secretaria de Obras e a Secretaria de Educação. Ali existem grandes feudos de corrupção, muito altos, segundo informações. Então, sob essas 2 secretarias, nós vamos fazer uma inspeção jesuítica, né? Eu quero avaliar todas as aprovações feitas nos últimos tempos, absolutamente todas.
todas consideradas irregulares, as pessoas que participarem desse processo serão chamadas à sociedade a devolverem à sociedade ituana tudo aquilo que fizeram de forma ilegal. Desta maneira, nós vamos conseguir fazer muita coisa em Itu, porque tem muita gente que fez muita aprovação de loteamento, tem muita gente que fez muita aprovação de empreendimento em troca de propina. Essas pessoas serão chamadas judicialmente. Nós temos uma conversa segunda-feira, exatamente, com a promotoria. Não seremos nós, mas todas as construções irregulares que foram feitas com aprovações suspeitas serão de imediato notificadas, porque a cidade de Itu paga um preço muito alto pela essa contaminação que aconteceu na Secretaria de Obras de Itu. A cidade de Itu perdeu a sua característica urbanística por essas pessoas. E se for o caso, e eu torço muito para isso, que essas pessoas que tomaram essas providências sejam criminalizadas. Itu é uma cidade que tem um grau de corrupção alto, ele precisa ser debelado rapidamente. Nós não vacilaremos em apresentar nomes, respeitando os segredos de justiça, nós não vacilaremos em apresentar os motivos que nos levam àquilo e não vacilaremos em chamar também aqueles que participaram desse conluio para devolver à cidade tudo aquilo que deram de prejuízo. Fica muito claro, inclusive, na eleição, que existia um grupo de empreendedores que financiavam mais especificamente uma candidatura, empreendedores até com dificuldades financeiras sérias, que queriam usar da prefeitura para resolver seus problemas pessoais. Esses serão chamados no meu primeiro dia de mandato ao gabinete para prestarem contas à sociedade, porque Itu pagou um preço muito alto por isso. A eleição foi contaminada pelo dinheiro sujo da corrupção. Ainda bem que nós podemos dizer com muita galhardia, com muita tranquilidade e serenidade que nós não precisamos disso. Nossa campanha foi uma campanha limpa, feita com financiamento pessoal e familiar, e isso nos dá liberdade absoluta de chamar essas pessoas à responsabilidade. E essas pessoas devolverão a Itu tudo aquilo que tiraram de forma escusa. Entendi. E nós fomos às ruas, Guilherme, para saber o que o pessoal achou dessa eleição, o que eles acharam de você ser o novo prefeito. Então, roda o VT para a gente. O que você espera do novo prefeito de Itu? Eu espero que roube menos e faça mais. Só melhor para a cidade aqui, que a coisa tá feia, né? Que ele traga de volta as empresas que foram embora de Itu. Eu espero melhorias, né? Porque a cidade está numa situação crítica. Eu espero que ele melhore, né? A saúde. Espero que esse novato que vai entrar agora em janeiro faça uma coisa boa e melhore bem Itu. Cuide da educação, principalmente de Itu, que está muito fraca. Que ele faça um governo voltado para a necessidade da população ituana. Eu espero que ele realmente cumpra todas as promessas que ele fez. E o que a gente espera também é mais empregos. E que os empregos gerem economia para a cidade. É muita coisa, né? Se fosse alguns problemas localizados, mas assim, são problemas gerais, é muita coisa para resolver, né? Sem dúvida, nós temos também noção que existe isso eles não podem ser feitos do dia para a noite, nós temos noção, não vamos trabalhar com a mentira, sempre com a verdade, se é possível ou não. Governar é fazer escolhas às vezes, você não tem a possibilidade de fazer tudo ao mesmo tempo, tem que priorizar algumas coisas, mas de todos esses comentários que eu vi, eu tenho uma frase que eu ouvi lá no início da nossa campanha, inclusive foi uma proposta de slogan, mas que serve muito bem para esse questionamento: Itu merece respeito. A cidade de Itu foi desrespeitada pelos seus governantes nos últimos 12 anos. E o que a gente pretende devolver, e aí eu respondo de forma geral, até pelo nosso tempo que se finda, que você devolvendo respeito à dignidade da cidade de Itu, a cidade de Itu muda. E muda de forma grande, muda de forma de expectativa e devolve a essa sociedade uma coisa tão importante perdida chamada esperança. Esperança é um movimento da alma que faz as coisas se transformarem e que faz sonhos virarem realidade. E é isso que eu pretendo fazer. Entendi. Guilherme, nós da ITV aqui, nós agradecemos a sua presença aqui, por disponibilizar um tempo na sua agenda para vir atender a nossa equipe. E lógico, também desejamos um ótimo governo. E olha só, a gente também vai cobrar, viu? Sem dúvida, é a função da imprensa. É isso aí. E pode então deixar uma mensagem para todo mundo que votou e para os que não votaram também, o que eles podem esperar aí desse novo governo. Bom, primeiro que a partir de domingo nós governamos para toda uma cidade. Eu tenho a serenidade de dizer que não existem mais amigos e inimigos. Existe uma única cidade que precisa ser governada.
E essa cidade merece respeito, como eu acabei de dizer. E eu termino sempre, como fiz na Praça da Matriz, quando comemorava, fazendo um elogio a vocês, especificamente a ITV, que teve um papel fundamental nesse processo eleitoral, que foi a cobertura efetiva do debate. O debate foi um divisor de águas no processo eleitoral. Então, eu reservo um pouco do meu tempo a fazer um elogio a vocês, a essa equipe técnica maravilhosa que esteve lá, e que este debate e a ausência de alguns candidatos definiu o rumo das eleições. Então, a ITV dá um exemplo a Itu de jornalismo sério, de jornalismo competente e jornalismo destemido. Então, tenham deste futuro prefeito total e livre acesso ao gabinete, total e livre acesso a qualquer tipo de informação. Sociedade que tem uma imprensa livre é uma sociedade que pensa de forma mais justa. Então, tenho toda a liberdade do mundo para estabelecer uma relação extremamente produtiva entre o nosso governo e a imprensa. Isso é, assim como na Câmara, né, uma imprensa livre e sempre honesta, quem ganha é o povo. Com certeza. E olha só, a gente vai ficando por aqui, mas no próximo domingo você acompanha uma entrevista com o prefeito eleito em Porto Feliz, o Dr. Cássio, também do PTB. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra na semana que vem.